Quem resolveu dar as caras? Parece que alguém tem um canal no YouTube, não é mesmo? Parece que alguém tem que produzir conteúdo para o YouTube também, não é mesmo? É porque, pô, é mais difícil produzir conteúdo para o YouTube, mano. Quer dizer, não é mais difícil. A real é que assim, eu não tô me doando como eu poderia, tá ligado? Mas como? Vou pedir para você curtir, se inscrever e comentar nesse vídeo, tá? Vou contar para vocês, tá ligado? Uma parada que acontecia comigo, que eu vejo que acontece muito com algumas pessoas que comentam nos meus vídeos. Cara, então, eu penso exatamente o que você está pensando, mas eu não consigo pôr em termos os meus pensamentos. E eu tive esse problema também, até o final da minha primeira graduação. Porque o início da minha primeira graduação foi muito bom, eu comecei muito empolgado, que foi a graduação em Humanidades, né? Eu comecei muito empolgado, então eu li o tempo inteiro, eu estudava o tempo inteiro, eu estava sempre preocupado com o que eu ia entregar em sala de aula. Mas o final da minha graduação, velho, depois de várias greves, depois de várias necessidades, assim, porque a cidade que eu morava era muito cara, tá ligado? A gente ganhava uma bolsa que era muito pouca. E, porra, tudo isso vai fazendo você só querer sair logo da faculdade. E quanto mais você tem pressa para terminar, mais você vai fazendo tudo de qualquer jeito. E foi o que aconteceu comigo. Tipo assim, eu fui terminando do jeito que dava. Eu fui terminando porque eu só queria não estar mais ali, naquele ambiente. Embora eu fosse voltar depois para fazer uma segunda graduação, mas aí já com uma outra cabeça, de uma outra forma, né? Aí no começo da minha graduação foi, caralho, lendo pra caralho, estudando pra caralho, mas aqueles textos naquele formato. Aí da segunda metade, que foi a metade do final, aí já foi zaralhando, já foi escaralhando. Aí eu já tava assim, foda-se, só quero terminar. Só ia pra aula, pra assistir a aula e terminar e sair fora, e chegar em casa, fazer a atividade, quando tinha atividade mais rápido possível, de qualquer forma para entregar, sabendo que eu ia tirar uma nota só pra passar, e depois terminar e pronto. Na defesa da minha monografia da primeira graduação, eu passei tempo, eu extrapolei o tempo que eu podia ficar na faculdade e eu ia ser jubilado, porque eu fiquei mais tempo do que o que eu podia ficar. Aí eu enviei a minha defesa, eu enviei o meu projeto de pesquisa para a minha orientadora e ela não respondeu o meu projeto de pesquisa o semestre inteiro. Aí faltando eu enviei um artigo para ela, na verdade, não era um projeto de pesquisa. O que eu tinha que enviar era um projeto de pesquisa. Só que eu enviei um artigo. E como ela não me respondeu, eu não sabia que eu tinha que enviar um projeto de pesquisa. Eu imaginei que o meu artigo tivesse ótimo. E para um artigo, ele estava muito bom, só que um artigo não é um projeto. E eu tinha que enviar um projeto. Só que ela não me respondeu o semestre inteiro. Aí ela me respondeu faltando uma semana para submeter para a data limite de submissão dos projetos e pré-projetos para aprovação para ir à construção da monografia, essa era o primeiro estágio da graduação, né? Aí o que eu fiz? Eu mandei o artigo, ela não me respondeu o semestre inteiro, faltando 5 dias para finalizar o prazo de submissão, ela me responde dizendo que o que eu tinha que fazer era um projeto de pesquisa e não um artigo. Eu não dormi 5 dias para terminar de escrever esse projeto. E olhando para um projeto de pesquisa hoje, depois da segunda graduação, pós-graduação e mestrado, fica assim, caralho, um projeto você senta e escreve, velho, com muita tranquilidade. Mas um aluno, uma primeira graduação, que saiu de uma escola com 9 alunos, com o teto caindo, sem professor de matemática, que nem sabe como conseguiu passar na graduação, é muita coisa. Para essa pessoa é um desafio enorme. E já tinha me ocorrido de eu passar num curso de alemão aqui numa casa no IMPA, no Instituto de Ensino de Línguas, entre outras coisas aqui do município de Fortaleza, e eu não dar continuidade porque eu fiquei com medo de não conseguir passar. Eu desisti porque eu fiquei com medo de não conseguir passar. Mas eu era muito novo. Só que na graduação eu não podia fazer isso, né? Eu tinha que terminar, né? Porque eu tava ali, eu abri mão da minha vida na cidade que eu morava para poder ir para ali, porque não era na mesma cidade que eu morava. Eu abri mão da minha vida para poder ir para lá, então eu tinha que terminar, eu tinha que finalizar o ciclo, né? Aí eu deixei tudo preparado, que foi escrever o artigo, tal, tal, para finalizar logo o ciclo. Só que não era isso, né? Era outra parada, eu tinha que enviar um projeto. Eu fiquei, caralho, meu irmão, e agora eu tenho 5 dias para escrever isso, como é que eu vou fazer? Aí, velho, foi virando madrugada, 5 dias, escrevendo pra caralho, com ela do lado, porque eu ia pra casa dela.
porque senão eu sabia que ela não ia me responder meus e-mails, porque era uma mulher muito atarefada, né? Então, aí eu sabia que ela não ia me responder meus e-mails, aí eu ia pra casa dela, ficar do lado dela escrevendo. E ó, e aí? Você vai me orientar agora? Como é que tá aí? Tá dando tudo certinho? Não tá dando? É outra coisa, desse jeito? Tarará. Aí conseguimos terminar. Terminar o projeto. Na defesa do projeto, porque vou explicar depois para vocês como é que aconteceu o meu processo de formação. Eu me formei num bacharelado interdisciplinar em humanidades, que é uma modalidade de bacharelado que é diferente das demais modalidades, porque é um primeiro momento que você vê tudo das ciências sociais, condensa tudo das ciências sociais em 3 anos, e depois você vai para uma terminalidade que é uma outra graduação, um outro bacharelado. Que no meu caso foi antropologia, mas eu não entrei dessa forma, porque a universidade perdeu minha matrícula, um rolê. Aí a gente terminou porque eu vou contar essa história também para depois, mas não agora. Mas eu vou contar depois para você essa historinha. No próximo vídeo, que eu tenho que ter tema pro vídeo, que eu tenho que abastecer esse canal também. Aí, eu fui defender o meu projeto, e na defesa do projeto, eu comecei a defender para a banca, né? E a banca ficou assim, cara, tem uma pessoa aí que tá falando, e essa mesma pessoa que está falando, ela não é a pessoa que escreveu o projeto, evidentemente, embora tenha sido você. Você consegue elaborar bem, assim, bem razoavelmente, né, o que você fala, mas você não consegue traduzir isso em termos, e isso é um problema na construção do seu trabalho e na construção da sua fala. Aí minha professora contou, assim, ela sugeriu isso como uma analogia. Samuel, vamos pensar que ela mesma que não respondeu nenhum e-mail, tá? Mas eu perdoo você, tá tudo certo. Ela fez uma analogia. Samuel, vamos imaginar que você é um gavião. Um gaviãozinho que acabou de nascer, tá voando, caiu num chiqueiro. Caiu num chiqueiro, encontrou ali um pinto, viu que era um pássaro, não teve a oportunidade de estar presente de outros gaviões e acabou acreditando que era um pinto. Depois disso, você achou que era um galo, mesmo sendo um gavião. E aí hoje você não consegue voar por causa disso. Então você tem que entender que você não é um galo, você é um gavião. Mas antes disso ela me chamou de pinto, que eu desaprendi a voar, que eu escrevia mal e que eu falava mal. E perguntou quantos livros eu lia no ano. Aí eu depois de me zaralhar pra caralho. Às vezes, assim, eu não queria dizer isso, mas às vezes você só precisa de uma pessoa que chacoalhe e diga assim, moleque, e aí, velho, você tem um potencial aí gigantesco, cara, que você tá jogando fora. Por quê? Por que razão? Tinha uma série de razões, né? Pra eu estar jogando fora esse potencial. Porque eu só queria me formar, então eu não tava fazendo por merecer estar naquele lugar. Que a segunda graduação já foi diferente. Eu já cheguei diferente na segunda graduação. Falei, meu irmão, eu tô aqui, vou fazer por merecer essa porra. Tá ligado? Mas já outra pegada, outra cabeça, uma outra pessoa. Paciência com a gente, né? Também tem que ter paciência com nós, que cada um tá vivendo dentro de um momento, e esse momento é que vai dizer a forma como a gente vai se apresentar e entender o quanto a gente merece aquela coisa e o quanto aquela coisa nos merece, para que assim a gente se entregue, traga. Mas não é nem sobre isso. Aí ela perguntou quantos livros eu lia no ano. Aí eu falei, olha, assim, no máximo uns 3. Ela falou, você precisa ler mais e você precisa treinar mais o que você está pensando para transformar em escrita. Eu falei, caralho, eu preciso ler mais. Que rolê, né? Aí, velho, terminou, isso foi no final do ano, tipo, em novembro, mais ou menos. Aí terminou essa defesa, eu consegui ter aprovado meu projeto, conceito 8 ponto alguma coisa e tal. Depois eu iria trabalhar a monografia com base nesse projeto ou num outro projeto para ir para a terminalidade, já direto, que seria a segunda graduação. Mas aí a universidade perdeu a minha matrícula e eu não consegui me matricular direto na terminalidade, porque os alunos que fazem, eu não sei, tem 2 modalidades de curso assim no Brasil, que é a universidade que eu estudo e o ABC Paulista, que é o bacharelado interdisciplinar. E aí você inicia o bacharelado, mas eu não vou falar sobre isso, não vou falar no outro vídeo, porque senão tem que ter tema para vídeo. Se você está assistindo, você vai curtir, comentar, vai compartilhar, vai salvar e ativar o sininho. E seguir também. Esse canal tem que ser monetizado, pô. Vai ter outro vídeo falando sobre o Vinícius Júnior também. Que nós temos que falar sobre ele, não vai ter jeito. Aí eu pensei assim, caralho, eu tenho que ler mais. O que que eu vou fazer? Véi, eu vou ler. É o que eu vou fazer. Aí desde então, isso foi mais ou menos não lembro o ano, mas isso aconteceu há algum tempo atrás. E desde então eu leio 12 livros por ano. Eu comecei a fazer um cronograma de leitura lendo o que eu gosto de ler, porque eu acho que isso é importante, assim. Você lê o que você gosta.
Aí eu comecei a ler o que eu gosto de ler, que é filosofia, política, sociologia, antropologia, só que eu comecei a viciar a minha linguagem num padrão de produção. E aí a minha fala estava comprometida com esse padrão, e a minha linguagem estava comprometida com esse padrão, e até a minha escrita estava comprometida com esse padrão. Até mais ou menos, eu passei uns 3 anos assim, lendo só essas coisas, filosofia, sociologia e antropologia e economia e política. E aí no quarto ano, mais ou menos, eu lendo 12 livros por ano, eu pensei assim, cara, eu preciso mesclar essa leitura, porque se eu for me comprometer a minha fala, comprometer a minha escrita com um formato, porque quando você está lendo determinada área, determinado campo de saber, há um formato onde as concepções são impressas por ele, traduzidas por ele, e então você vai sempre recorrer àquele formato. Esse formato ele faz com que você procure as coisas que você enxerga por ele e produza as coisas que você percebe por ele. Só que isso acabou me comprometendo, porque eu estava com a linguagem viciada, que é a linguagem daquelas pessoas que tem 700 milhões de informação, que vai para dentro de sala de aula, que abre um slide e lê o slide. Aí, eu não queria falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso também. São as pessoas que terminam o bacharelado, vão para a especialização, mestrado, doutorado, sala de aula. Não passa por uma sala de aula que não seja viveu dentro da universidade. E a universidade é um universo, mas tem um mundo também. Então, um pé nele e outro pé fora, entendeu? Eu já, assim, mas enfim. Aí, não é sobre isso, mas a gente pode fazer um vídeo sobre isso depois, mas não é sobre isso. Aí, eu comecei a ler esses 12 livros, um livro por mês a cada ano, e depois eu comecei a mesclar essa leitura com outras leituras que fossem mais leves e que tivessem uma outra forma. Aí eu procurei literatura, poesia, entre outras coisas, né? Tarará. Aí depois disso, depois de começar a ler e começar a organizar o que eu estava pensando e conseguir traduzir o que eu estava pensando em termos, era hora de conseguir organizar o que eu estava os termos e fazer eles serem convidativos. E como que você consegue? Nas técnicas de leitura. Porque não basta só ler. Para conseguir se organizar e para conseguir a atenção quando você está lendo, você tem que ler de determinada forma. E aí são as técnicas de leitura, que pode ser um tema de um próximo vídeo, que não vai ser nesse. Mas algumas dessas técnicas, ler em voz alta, você pode pesquisar. Não, você não vai pesquisar porque vai estar aqui nesse canal. Vai ser aqui que você vai encontrar. Então não vai para outro lugar, teu covarde. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui, né? Cara, eu tenho que ter um comprometimento maior com esse canal, porque eu acho que eu tenho que ter um comprometimento maior com ele, tá ligado? E eu vou ter. Prometo pra vocês. O próximo vídeo vai ser sobre alguma coisa que eu falei nesse vídeo. Eu vou assistir ele de novo, vou escolher qual tema. Mas pode ser técnica de leitura, por exemplo. Como eu organizo assim, por exemplo. Eu leio um livro. Esse ano eu li o Contrato Social. Depois de ler o Contrato Social, eu li Maurice Leblanc, que eu adoro, que é o que eu acho que fala assim, tá? Que eu tô falando, mas nem sei se o nome dele é esse. Que eu comprei um livro dele e depois que eu comprei um livro dele, eu comecei a ler todos, porque é uma leitura muito agradável. Não sei se vocês já assistiram Lupin. Ele é o autor do Lupin, cara. Eu descobri que o Lupin foi inspirado num anarquista dos anos de 1800 e tanto, e que ele nasce como um desafio ao Arthur Conan Doyle do Sherlock Holmes. Inclusive, acontece até uns crossovers que eu já li, eu não li esse ano, eu li ano passado, que é Lupin contra Sherlock Holmes. E quem ganha é Arsène Lupin. Então, o primeiro que eu li foi o Contrato Social esse ano, o segundo que eu li foi Arsène Lupin, aí depois eu li Byung-Chul Han, depois eu li Arsène Lupin, e agora eu li Arsène Lupin, A Garota dos Olhos Verdes, que é maravilhoso, mas assim, você fica meio perdido uma hora, porque são muitos personagens e você nunca sabe quem é o Lupin, velho. E tem uma coisa também que acontece que é, você fica com medo de querer, no decorrer da história, você fica assim, não, eu não sei se eu vou gostar dele, porque pode ser que ele seja um otário no final da história. Então você fica assim, será que eu gosto dele mesmo agora? Ou eu espero até o final para eu ter um julgamento sobre ele? Então acontece isso na Garota de Olhos Verdes. Aí depois de ler a Garota de Olhos Verdes, agora eu vou ler esse aqui. Então eu alterno as leituras, que é Salário, Preço e Lucro, Introdução para a Dimensão Costa, Elementos para a Teoria da Mais-Valia. Qual é a editora? Édipo. Marx. Fala dele. Não tem jeito, Karl Marx.
Então eu alterno essas leituras assim. Uma leitura é uma leitura mais densa, uma leitura é uma leitura mais crítica, uma leitura que precisa de um pouco mais de atenção, que precisa de um pouco mais de... Esse aqui eu vou ter mais tempo, eu preciso de mais tempo para ler. Eu posso ler ele e outras coisas, porque eu vou ter que linkar alguns outros textos a ele, e depois eu leio uma leitura que é um alívio do formato, né? Que são as leituras, a poesia. Agora eu tô com hiperfoco em Arsène Lupin. Então eu já comprei 700 milhões de livros dele e eu só leio. Toda vida que eu termino de ler eu já falo assim, caralho, quero uma história, porque você fica muito preso à história e tal. Então pode ser que o próximo vídeo seja sobre técnicas de leitura. Só que você só vai saber se você ficar nesse canal. Convida seus amigos, marca seus amigos aqui, tá? Pra gente bater 10 mil inscritos. Pra nós monetizar, pique. Faz isso com teu padrinho, teu covarde. Porra, Neymar. Tu vai brigar com o Defante, Neymar. O que que tá acontecendo no teu final de carreira, pique? Vai ter vídeo sobre isso também, Neymar. Porra, tô perdido com os cria no Cruzeiro do Neymar. Ô, Neymar.